Se compilarmos um registro dos povos mais brutais da história, os habitantes da cidade de Nínive não podem ser omitidos. Inclusive, a própria Bíblia atesta as atrocidades perpetradas pelos ninivitas. Uma das narrativas bíblicas mais notórias é a história do profeta Jonas, em sua tentativa de escapar da ordem divina, que o instruiu a pregar aos ninivitas. Surge então a pergunta: por que Deus desejava a destruição de Nínive? E por que Jonas ansiava por qualquer lugar distante, desde que fosse o mais remoto dos locais em relação aos ninivitas? Compreendo que muitos considerem Jonas um profeta desobediente e covarde. No entanto, isso não implica necessariamente que na mesma situação agiríamos de maneira superior. Na realidade, se você fosse um israelita vivendo por volta do século 8 a.C., é provável que os ninivitas não fossem vistos como seus melhores aliados. Certamente hesitaria em buscar o bem para a cidade de Nínive. Neste vídeo, você descobrirá a identidade dos ninivitas, entenderá por que ficaram infames por sua crueldade e, por fim, conhecerá o desfecho do povo e da cidade. Conforme o próprio nome sugere, os ninivitas eram os residentes da cidade de Nínive, uma metrópole situada na Síria, nas proximidades do rio Tigre. Devido à sua longeva história, os habitantes enfrentaram distintas condições de vida, mas em seu auge, os ninivitas habitavam uma cidade indiscutivelmente vital na antiguidade. A capital da Síria e do vasto Império Assírio foi estabelecida durante o reinado do rei Senaqueribe. Este império, um dos maiores da história antiga, ostentava notável poderio militar e competência administrativa, abarcando vastos territórios que correspondem, em grande parte, às regiões atuais do Iraque, Síria e Turquia. Nínive também se firmou como um relevante centro cultural, artístico e religioso. O livro do profeta Jonas ressalta a grandiosidade deste local e relata a numerosa população dos ninivitas. Já no início do capítulo 1, versículo 2, Nínive é reconhecida como uma metrópole. Portanto, sobretudo a partir do século 8 a.C., os ninivitas foram cidadãos de uma autêntica metrópole de sua era, residindo em um epicentro religioso e administrativo, entremeado por um vigoroso comércio. Isso foi influenciado pelos governantes lendários. Nos escritos do livro de Jonas e nas páginas da Bíblia, certas passagens trazem informações intrigantes sobre a vida dos ninivitas. O sítio arqueológico na região da antiga Nínive e registros antigos também oferecem detalhes cruciais sobre o cotidiano daquele povo. Primeiramente, os ninivitas eram profundamente idólatras. A vida na cidade de Nínive parecia estar intrinsecamente ligada ao culto à deusa da fertilidade e da guerra. Além dessa divindade, os ninivitas também reverenciavam outros deuses, como Nabu. Seguidamente, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram notórios na história por sua crueldade. No livro do profeta Naum, eles e sua cidade são retratados como encarnações da crueldade, brutalidade e maldade. Por meio de Naum, Nínive é descrita como uma cidade sanguinária e cruel, um epicentro de engano e violência, um local onde o crime era endêmico. Efetivamente, as atrocidades perpetradas pelos assírios durante suas campanhas os colocam entre os povos mais brutais da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se vangloriavam de executar vítimas e depois expor seus corpos dilacerados. Em determinados períodos da história dos ninivitas, parece que certas práticas de tortura eram comuns, como furar os olhos, esfolar pessoas vivas e mutilar seus prisioneiros, especialmente cortando orelhas e narizes. Além da violência física, a injustiça social parecia ser uma característica proeminente dos ninivitas. Como resultado, o povo ninivita ganhou uma reputação por desonestidade, arrogância, falta de piedade e ausência de escrúpulos. Eram excessivamente materialistas e alimentavam um desejo insaciável por poder e domínio. Para sustentar esse estilo de vida implacável, recorriam à guerra. Os assírios, com sua capital em Nínive, eram verdadeiras máquinas de guerra, devastando tudo que cruzasse seu caminho.
O profeta Jonas viveu numa era em que Nínive estava no auge de sua glória e possuía uma máquina de guerra temível à sua disposição. Contudo, como mencionado anteriormente, Deus enviou seu profeta àquela cidade para pregar aos ninivitas, devido à imensa malícia desse povo. O profeta Jonas, como sabemos, mostrou relutância em cumprir sua missão. Na verdade, ele sabia que a mensagem do juízo divino sobre os ninivitas também proporcionava a oportunidade para aquele povo iníquo se arrepender. Como alguém que fazia parte de um povo constantemente ameaçado pelos assírios, Jonas desejava, mais que tudo, a destruição dos ninivitas. É possível que o profeta Jonas tenha até imaginado que a sobrevivência dos ninivitas pudesse resultar na aniquilação de seu próprio povo. No entanto, Jonas não pôde escapar da ordem do Senhor, e não lhe restou alternativa senão obedecer. Quando finalmente chegou à cidade de Nínive, proclamou a mensagem que Deus lhe ordenou. A Bíblia relata que os ninivitas creram em Deus e responderam com arrependimento, abandonando seus maus caminhos e a violência de suas mãos. O Senhor não executou a destruição que tinha ameaçado. Nesse ponto, a experiência dos ninivitas demonstra a capacidade da graça de Deus de alcançar mesmo as piores pessoas. Essa situação evidencia que o Senhor é soberano e distribui sua misericórdia conforme sua vontade. Jonas e a nação de Israel precisavam aprender essa lição, mesmo que fosse desafiador. Ainda assim, pouco tempo depois, os ninivitas acabaram devastando o reino do norte, exilando mais de 27 mil pessoas. O que Jonas provavelmente anteviu realmente aconteceu, mas Deus age de acordo com seus próprios desígnios, enquanto os seres humanos precisam confiar em sua providência. É verdade que algumas pessoas questionam a historicidade desse relato bíblico, considerando-o uma parábola ou um comentário alegórico de passagens da Torá. Contudo, Jesus Cristo testificou sobre o arrependimento dos ninivitas em sua época, confirmando assim a autenticidade histórica e profética do relato que envolve Jonas e a cidade de Nínive. No entanto, a geração que se arrependeu de sua maldade nos dias de Jonas voltou ao caminho do erro e da impiedade pouco tempo depois. Posteriormente, os profetas Naum e Sofonias proclamaram a vingança implacável do Senhor contra os ninivitas. O livro do profeta Naum oferece um quadro detalhado da intensidade do juízo divino que recairia sobre aquele povo. Num trecho de sua profecia, lemos o seguinte: ao estalo dos chicotes, ao estrondo das rodas e ao galope dos cavalos, ao trepidar dos carros de guerra, os cavaleiros investindo com suas espadas reluzentes e lanças cintilantes, resultando em muitos mortos, montes de cadáveres e corpos incontáveis. As pessoas tropeçavam sobre esses montes. Assim, a majestosa e grandiosa cidade de Nínive caiu em 612 a.C. diante dos persas e caldeus, que uniram forças para atacá-la. A população foi massacrada de tal forma que no sítio arqueológico de Nínive, esqueletos se acumularam sem nem sequer serem sepultados. Com o tempo, as ruínas de Nínive foram abandonadas, de modo que em menos de 2 séculos após sua destruição, o local onde os ninivitas habitavam estava tão desolado que mal era possível reconhecer que ali já existia uma grande cidade. Isso concretizou exatamente a profecia de Sofonias sobre o destino dos ninivitas e sua cidade. Eles estenderam a mão contra o norte e destruíram a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão desolada quanto um deserto. No meio dela, pastarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens, incluindo a coruja do deserto e o corvo que se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus clamores ecoarão pelas janelas e haverá entulho nas entradas. As vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que uma vez se exultava, vivendo despreocupada e proclamando: eu e mais ninguém. Que ruínas restaram, apenas uma toca de animais selvagens. Todos que passam por ela zombam e agitam os punhos. Agora, estou curioso para saber se você já estava familiarizado com a história dos ninivitas. Deixe seu comentário compartilhando seus pensamentos.
E claro, se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo assim, não deixe de se inscrever em nosso canal. Que Deus te abençoe.